Olá a todos, bem-vindos ao Ex-Invest, o podcast onde mergulhamos no mundo do dinheiro, dos investimentos e de tudo o que diz respeito às finanças pessoais para a próxima geração. Na realidade global de 2025, investir tornou-se uma tendência generalizada e parte integrante da vida moderna. A inflação não conhece fronteiras e os métodos tradicionais de lidar com o dinheiro já não são suficientes para garantir o nosso futuro. Ainda assim, muitas pessoas pensam que investir é muito arriscado ou limitado apenas a pessoas ricas ou àquelas que têm muito tempo livre e conhecimento também para analisar o que está a acontecer nos mercados financeiros. Hoje vamos desmistificar os mitos relacionados com o investimento com a ajuda dos meus convidados, André Temudo, da BlackRock, e Eduardo Silva, da XTB. Antes de começarmos, precisamos de sublinhar que investir é arriscado e deve ser feito com responsabilidade. Agora sim, vamos começar pelo porquê. Por que devemos preocupar-nos com investimentos? André. Olá, Ana. Olá, Eduardo. Obrigado pelo convite. Eu acho que uma das coisas acabou de dizer a Ana na introdução, porque a inflação não conhece fronteiras e os métodos tradicionais de lidar com o dinheiro já não são suficientes para garantir o nosso futuro. Essa é a primeira razão que eu acho que estava na introdução. O segundo tema, porque é importante investir, eu acho que é um tema de educação, mais que nada. Acho que há que desmistificar que investir é só para ricos, só para alguns, só para quem pode, mas investir tem que ser parte da nossa vida, como gastar é parte da nossa vida. Exato. E como ganhar dinheiro, através dos trabalhos e de outras coisas, faz parte da nossa vida. Portanto, eu acho que é um tema mais de educação, de preparação para um futuro financeiramente mais responsável e, portanto, acho que é muito importante todos nós preocuparmos com o tema dos investimentos. Investir é uma coisa que nós já devíamos saber fazer, que estamos sempre a tempo de aprender. Como é que isto funciona? Bom, a realidade que nós temos observado é que investir acaba por não ser tão popular como na realidade deveria ser. Nós, por exemplo, na XTB realizámos o ano passado aqui um estudo em que verificámos que apenas metade das pessoas inquiridas é que responderam que sim, que investiam realmente nos mercados. E isso significa que há um grande trabalho da nossa parte e de todos para fazer, para preencher aqui um pouco estas lacunas, e é um pouco também a ideia do que nós vamos falar aqui, é explicar o porquê que investir faz sentido, não só para a nossa reforma, porque às vezes pensamos que temos que poupar e investir a pensar na nossa reforma, mas também para o dia-a-dia, para comprar um carro, para reformar uma casa, para pôr os nossos filhos na faculdade. Portanto, é isso que nós vamos tentar fazer aqui ao longo deste episódio. Mas mesmo assim, disse-me há pouco, no início da sua resposta, que 50% das pessoas investe? Sim, 50%. Olha, que eu acho que, tendo em consideração a literacia financeira do nosso país, se calhar 50% não é assim tão mal quanto isso. Sim, mas quando estamos aqui a falar também de investimento, não significa que seja necessariamente em ações ou ETFs, poderá ser também noutros produtos, mesmo que podemos considerar de certa forma de poupança, portanto entrar ali um bocado também nesse campo. Mas 50% ainda significa que temos uma grande margem de população, e isto é só uma sondagem que fizemos a 1000 pessoas do nosso universo, pessoas que já têm alguma literacia financeira, portanto acaba por sair também um bocado enviosado nesse sentido. Okay. É um bocado assim percebo melhor esses 50%, assim já percebo. Qual é então a melhor maneira de começar, André, e quanto dinheiro é que é necessário? É necessário uma mala cheia de dinheiro para começar a investir? Ana, não é preciso nenhuma mala cheia de dinheiro. Eu acho que a melhor maneira de começar a pensar nos investimentos é tentar fazer um orçamento, tentar perceber quanto é que eu ganho, quanto é que eu gasto para manter o nível de vida que eu quero, tentar antecipar quais vão ser os meus gastos futuros. Imaginemos que eu tenho um filho que vai para a universidade, que vai começar a comprar livros, gastos básicos, mudar de roupa, mudar de casa, uma casa maior, uma casa mais pequena, tudo isso influi ou influencia o dinheiro disponível que eu tenho para investir. Esse é o primeiro princípio. Portanto, eu acho que cada um tem que fazer o seu reconhecimento de quanto é que tem disponível para investir por mês. Numa vertente mais avançada, eu diria que primeiro tenho que pensar em investir e depois em gastar o que sobra depois de ter investido. Portanto, normalmente a conta que se faz é ao contrário, é o que sobra, investe em alguma coisa. Não. Nós achamos que investir tem que fazer parte do orçamento familiar e o que sobra
realmente adaptar o consumo àquilo que eu tenho disponível. Mas eu acho que o investimento, para começar a investir, é uma regra básica de matemática de saber quanto entra, quanto vai ter que ser obrigatoriamente e qual vai ser a diferença que eu posso investir. André, portanto, o que me estava a dizer é que devemos integrar no orçamento familiar, digamos assim, o investimento como se nos estivéssemos a pagar a nós próprios. Certamente. É por aí. E deixar que o dinheiro e esse investimento trabalhe por nós. Iremos falar ao longo destes episódios sobre o efeito que o tempo tem nos investimentos, e o tempo joga a nosso favor quando investimos, o longo prazo joga a nosso favor quando investimos. Isto quer dizer que quanto antes começarmos, melhor. Não é preciso ter uma mala cheia de dinheiro para investir. É verdade que essa percepção existia, porque antigamente era um bocado assim. Hoje em dia não há desculpa para ninguém deixar de investir por causa de dinheiro. Com 5 euros por mês conseguimos investir. E para quem nos está a ouvir, isso é um valor mesmo verídico, não é um valor, estou a tirar sempre ar, mas depois há sempre aquelas letras pequeninas cá em baixo e os 5 passam a 20 e passam a 25, não é isso? Não é isso, e o Eduardo está aqui que não me deixa mentir, através da XTB, por exemplo, e o Eduardo pode falar muito melhor da plataforma do que eu, mas os mínimos hoje em dia, que até não se compara, e são mínimos literalmente 5 euros. Corrobora, Eduardo? Sim, eu acho que a forma como devemos ver isto é pensarmos onde é que nós estamos e onde é que nós queremos chegar daqui a 5, 10 anos e depois fazer as contas, porque investir realmente hoje em dia já não se coloca aqui nenhum entrave. Nós podemos descarregar uma aplicação e abrir uma conta numa corretora em 10 minutos e fazer um depósito de 5, 10 euros e começar realmente a investir. Essa já nem é a parte mais importante. A parte mais importante é considerar realmente o custo de não investir. Portanto, quando nós às vezes pensamos se deixarmos o dinheiro parado ou numa poupança com uma taxa bastante baixa, comparativamente à inflação, estamos na realidade a perder dinheiro. Portanto, esta dicotomia de escolhemos segurança, sabemos que estamos a perder dinheiro, versus aceitamos um pouco de risco controlado através de diversificação, através do fator temporal, e vamos tentar ter um retorno maior. Portanto, o maior entrave já nem é começar, já não é para ricos, é mesmo uma questão de mindset que temos que ultrapassar. E há formas de ultrapassar este mindset? Sim, portanto, hoje em dia isto é bastante simples, porque nós temos muita informação disponível, quer seja através dos sites educativos que nós temos nos nossos no site da XTB ou da BlackRock, ou podcasts como este. Portanto, é fácil chegar à informação. Qualquer pessoa consegue rapidamente entender alguns conceitos que no passado, se calhar, as pessoas não estavam tão interessadas, e principalmente quando olhamos para os últimos 2, 3 anos, nós tivemos um pico de inflação. Portanto, as pessoas de repente sabem todas o que é inflação, porque todos sabemos que quando nós vamos comprar alguma coisa está tudo mais caro. Então acaba por ser bastante simples as pessoas procurarem esta informação e nós, de certa forma, ajudarmos as pessoas a entender o porquê da importância de investir. Nós falamos em investir e falamos depois em ter o retorno lá mais à frente, mas neste ambiente tão acelerado que nós vivemos hoje em dia, nomeadamente nas gerações mais jovens, como é que se acalma e apazigua o espírito inquieto e explica-se a importância do investimento de hoje ter reflexo lá mais à frente? Essa resposta é muito simples, porque há produtos exatamente para isso, para produtos agressivos, ganhamos muito dinheiro muito rápido, só que vem associado com o quê? Com o risco. Portanto, é isso que nós temos que entender. Quando nós estamos aqui a falar, por exemplo, num âmbito mais de literacia financeira, já estamos a falar de outra coisa, estamos a falar de investimento, mas mais numa ótica de vamos gerir o risco através, por exemplo, da diversificação do portfólio, vamos usar o fator temporal, os juros compostos a nosso favor, para no longo prazo ganharmos dinheiro, e isto é como plantar uma árvore. Nós não plantamos uma árvore e no dia a seguir já está lá, não é? E estamos a colher os frutos, não é? Exatamente, temos que esperar e dar tempo às coisas para acontecerem, passa por aí. André, falar sobre as oscilações de mercado é impossível sem mencionar os riscos associados ao investimento, não é? Para muitas pessoas esse é o maior receio, e algumas delas até estão dispostas a aceitar retornos mais baixos desde que o risco seja baixo. É verdade, e tendencialmente vê-se também o comportamento dos investidores mais do sul da Europa, e aqui incluo, obviamente, investidores portugueses e espanhóis, são tipicamente muito mais conservadores no seu perfil de risco que assumem do que investidores norte-americanos ou do norte da Europa. Temos essa percepção que nós somos muito mais conservadores. Realmente, em Portugal existem
milhares de milhões de euros depositados em depósitos, em contas de poupança, em liquidez direta, e o único risco que eu tenho quando o dinheiro está parado é que eu vou perder dinheiro de certeza. Porque isso não é um risco, é uma garantia. Então. É uma garantia, exatamente. Portanto, o mais arriscado, eu acho mesmo, ter o dinheiro parado, como o Eduardo estava a dizer há bocado. E é isso que as pessoas têm que começar a perceber. Portanto, e o que é que explica, desculpe interrompê-lo, o que é que explica que nós, portugueses, já que falou nisso, sejamos mais conservadores no que diz respeito ao nosso perfil de investimento, de investidor neste caso? Eu acho que aí tem tudo a ver com a educação financeira, com literacia financeira, e a culpa não é dos portugueses ou dos espanhóis ou dos cidadãos do sul da Europa, é que ninguém nos ensinou desde cedo, da importância do tempo, da diversificação, de conceitos básicos de investimento, e, portanto, nós também não sabemos. E é verdade que os produtos no mercado, tipicamente no mercado tradicional que ofereciam investimentos, eram mais ligados a depósitos e coisas muito conservadoras. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia apareceram plataformas novas de investimento, bancos novos com produtos novos, houve uma maior abertura, de uma maior democratização dos investimentos através de produtos que antigamente não existiam, ou estavam destinados ao mundo muito mais institucional, de grandes investidores, como bancos, seguradoras e fundos de pensões. Mas hoje em dia, a Ana, o Eduardo ou eu, podemos chegar a uma plataforma e investir no mesmo tipo de veículos que antigamente era uma instituição com bilhões investia, e hoje em dia eu também posso ter acesso. Portanto, acho que o acesso é completamente diferente. Acho que temos que desmistificar esses mínimos de investimento, não é preciso ser rico para investir. Mas acho que temos de tocar no ponto forte, que é o maior risco hoje em dia é não investir em lado nenhum. Porque há uma inflação crescente, positiva, que faz com que o meu dinheiro, os meus 10 euros na carteira, valham menos amanhã do que valiam hoje. Eduardo, o André estava aqui a falar de produtos de investimento. Fala-se muito de ETFs. Quer explicar brevemente o que é que são os ETFs? Sim, são instrumentos muito populares que nos últimos, se calhar, 5 anos tomaram aqui o mercado por assalto, e são muito fáceis de explicar porque, basicamente, o próprio nome o indica, né? Portanto, Exchange Traded Fund é um fundo negociado em bolsa. Portanto, tem os melhores dos dois mundos. A flexibilidade e a liquidez do mercado acionista, portanto, transacionado em bolsa, e depois o acesso à diversificação, que também temos acesso através dos fundos mútuos. Portanto, a forma de pensar nisto é, ok, se eu tiver 1.000 euros e eu fizer, por exemplo, quiser comprar algumas ações, fazer uma análise fundamental, identificar se calhar 2 ou 3 ações, Microsoft, Amazon, Meta, e fazer aqui umas aquisições. Rapidamente o dinheiro vai esgotar e fiquei com 2 ou 3 ações no meu portfólio, não está diversificado, estou completamente exposto no mercado àquelas empresas que eu considerei boas. Se eu acertar, perfeito, vou ganhar muito dinheiro, mas se não acertar, acabei por perder uma oportunidade, não é, de alocar o dinheiro a outros ativos. E o ETF permite-nos exatamente isso. Permite-nos ter acesso, por exemplo, a um cabaz de ações, ter exposição ao mercado acionista através de um índice, por exemplo, que replica o SP500, a ter acesso às 500 maiores empresas norte-americanas. Um cabaz em que conseguimos ter acesso a uma pequena parte dessas empresas. E isso é o que faz toda a diferença e é o que torna tão popular. Um instrumento que é barato, rápido, acessível e permite-nos, através da diversificação, controlar o risco nos nossos investimentos. Eu, se puder, Ana, a todas estas características que o Eduardo acabou de mencionar, também dizia transparência. Ou seja, eu sei a qualquer minuto, segundo, momento, o peso que existe nessas 500 empresas dentro desse ETF que o Eduardo estava a dar o exemplo. Coisa que não é comparável com outros produtos, que eu às vezes compro um produto e invisto num produto, pode ser um fundo de investimento ou outro tipo de coisas, que eu às vezes não sei o que é que está lá dentro. Ou só sei daqui a um mês o que é que foi disposto e o que é que eu estou. Aqui não. Vou ao site, à página da internet, e sei exatamente que este ETF do S&P 500, que é o maior índice de bolsa mais representativo dos Estados Unidos, sei qual é a percentagem que tenho da Apple, da Microsoft e de todas as empresas que compõem esse índice. E, portanto, eu acho que é uma vantagem as pessoas saberem onde investem, e todas as características que acabaste de comentar, Eduardo, eu acho que fazem todo o sentido, e é um bocado a razão pela qual os ETFs é um motor de crescimento enorme no mundo dos investimentos. E já falamos disso. Há outro motor de crescimento grande que possa falar aqui um bocadinho, André? Além dos ETFs? Em termos de investimentos, o ETF, claramente, que é dos veículos, se não o veículo que mais cresce, sem dúvida alguma. Ok. Estamos a falar de crescimentos anuais à volta de 15%, de crescimento do volume total de ETFs que existe no mundo. Atualmente existe no mundo
para pôr aqui um número à volta de 17 trilhões de dólares, na nomenclatura americana, na europeia 17 bilhões de dólares, e cresce 15% por ano. Se compararmos com outros veículos ou estruturas de investimento como fundos tradicionais, crescem à volta de 5%. Portanto, os ETFs têm uma dinâmica completamente diferente. Isso é uma boa aposta, portanto. E por acaso é uma boa pergunta, porque como há tantos ETFs, e nós os três estamos aqui sentados, temos perfis de risco completamente diferentes. O Eduardo se calhar quer uma casa de férias daqui a 5 anos, a Ana se calhar quer outra coisa qualquer, e eu quero um carro amanhã. Mas cada um pode adequar os seus investimentos, porque há tantos ETFs, há tanta escolha, a biblioteca de escolha é tão grande e ampla que me permite exatamente adequar o meu investimento ou a minha ambição com o investimento que mais se adequa ao prazo de onde eu quero gastar o dinheiro. Eu acho que isso também é uma vantagem, é uma oferta imensa. André, Eduardo, nós também temos aqui imensos temas para continuar a conversar sobre esta questão do investimento e sobre os mitos que ainda existem à volta do investimento, mas vamos deixar esses temas para outro episódio. Para já, muito obrigada aos dois por terem vindo. Ficamos agora e hoje por aqui. Confira outros episódios no site do Observador e também nas plataformas de podcast. Assim, muito obrigada por estar desse lado e não se esqueça de partilhar este podcast com aquela pessoa que acha que vai beneficiar de investir.